E a gente continua lendo o Metrópolis.com, trazendo novidades sobre essa operação, a Vernix, que acontece lá em São Paulo, principalmente. São 6 mandados de busca, 6 mandados de prisão preventiva, além de diversos mandados de busca e apreensão. Esse número exato a gente ainda nem tem, inclusive. O primeiro grande nome que surge preso e investigado dentro dessa operação é a Deolane Bezerra, mas a gente também traz os detalhes da coluna da Mirelle Pinheiro, que o Marcola é o alvo também de novo mandado de prisão por lavagem de dinheiro. Ao todo, os bloqueios financeiros da operação ultrapassam 357 milhões de reais e também foram apreendidos 39 veículos avaliados em 8 milhões de reais. Na matéria da Mirelle Pinheiro, a gente já tem uma foto do Marcola para você se recordar da cara dele, né? É um homem que a gente fala há muitos anos, há 30 anos, que tem essas prisões do Marcola, e mesmo preso na penitenciária federal aqui de Brasília, aqui, ó, deixa eu subir para você ver a cara, né, do Marcola, mas é mesmo preso aqui na penitenciária federal de Brasília. Penitenciária Federal de Brasília é para onde o Daniel Vorcaro foi trazido de São Paulo para cá, assim que ele foi preso pela segunda vez. Ele que está na superintendência da Polícia Federal, e a gente vai falar sobre isso também, né? Claro, a Polícia Federal rejeitou a delação premiada do Daniel Vorcaro por várias omissões, envolvimento aí com grandes figuras políticas e não ter colocado essas figuras públicas na delação premiada dele, mas só para a gente fazer uma relação, você entender que quando o ministro André Mendonça definiu que deveria ser a penitenciária federal de Brasília, o lugar do Daniel Vorcaro, até esperar ser indiciado, julgamento e tudo mais, ele definiu isso por entender que o Daniel Vorcaro era um preso de alta periculosidade, de grande influência, ele consegue convencer todo mundo, então ele precisava ficar isolado, por isso que ele precisava ficar numa penitenciária federal de segurança máxima, não pudesse ter contato com ninguém, mesmo dentro da cadeia. E esse lugar que o Daniel Vorcaro ficou por pouco tempo, porque daí ele disse que ia fazer a delação premiada dele, jogou para frente, ele foi transferido para a superintendência para fazer a delação premiada, que foi rejeitada agora. E daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes. Mas só para você entender que quem também estava lá enquanto o Daniel Vorcaro passou pela penitenciária federal de Brasília é o Marcola. É simplesmente o líder do PCC, das maiores organizações criminosas, não só do Brasil, mas da América Latina, podendo colocar, por que não, para o mundo todo. É isso, ele mesmo preso na penitenciária de Brasília, o Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, voltou a ser alvo de justiça durante a Operação Vernix, deflagrada nessa quinta-feira pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil. Apontado como líder máximo do primeiro comando da capital, do PCC, Marcola teve um novo mandado de prisão preventiva expedido no âmbito da investigação que também levou à prisão da influenciadora digital e advogada Adeolane Bezerra. Mesmo preso, isso, claro, ele dentro da operação, se esse caso da investigação avança, ele for indiciado, passa por um novo julgamento, o tempo de prisão dele vai aumentando, né? O tempo de condenação vai aumentando, porque mesmo preso, diversas polícias investigam o Marcola dele continuar liderando o PCC de dentro da cadeia, isolado, numa penitenciária federal de segurança máxima. A operação mira um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa. E segundo os investigadores, a estrutura utilizava empresas, contas de terceiros e transportadoras para ocultar o patrimônio e movimentar recursos atribuídos ao PCC. Além do Marcola, também foram alvos o irmão dele, o Alejandro Camacho, e os sobrinhos Paloma Sanches e também o Leonardo Alexander, tudo Camacho, e os investigadores apontam que familiares do criminoso teriam participação na movimentação financeira investigada. E segundo o Ministério Público, uma transportadora de carga sediada lá em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, era usada no esquema para dar aparência legal ao dinheiro movimentado pelo grupo criminoso. Mais cedo eu estava lendo aquela matéria de São Paulo, acho que vale a gente terminar aqui e a gente depois roda com outras informações importantes, inclusive do próprio Daniel Vorcaro, mas a gente vai voltar ao longo desse Acorda Metrópolis o tempo todo a Marcola,
a Deolane Bezerra para seguir te trazendo todos esses detalhes. Essa matéria aqui de São Paulo que eu estava lendo, antes mesmo da gente conversar com o Leonardo Amaro lá, diretamente de São Paulo, estava trazendo o retrospecto da investigação para chegar na de hoje, para chegar na Deolane Bezerra. Então ela começa em 2019, lá com a operação Lado a Lado, pegando ali esses bilhetes dos presos em Presidente Venceslau, já dizendo do esquema da lavagem de dinheiro, utilizando uma transportadora de carga ali em Presidente Venceslau. E aí, durante a Operação Lado a Lado, as autoridades apreenderam esse celular, analisaram mais trocas de mensagens de pessoas ligadas ao PCC, e o conteúdo também revelou indícios de repasses financeiros a Deolane Bezerra, lá já em 2019, e apontou estreitos vínculos pessoais e comerciais da influenciadora com um dos gestores fantasmas dessa transportadora. Por isso, o Léo Amaro trouxe esse avanço para a gente aqui na entrada dele, de que a própria Deolane é a tal da mulher da transportadora, que aparece nessas mensagens. A Deolane, segundo os investigadores, passou a ocupar a posição de destaque no caso em razão de movimentações financeiras expressivas, incompatibilidades patrimoniais e indícios de conexão com o comando do PCC. Não é com a base do PCC, com um integrante do PCC, mas é com a liderança, é com o Marcola, maior líder histórico desse que é dos maiores grupos organizados aqui do Brasil. Os levantamentos apontaram recebimentos de origem não esclarecida, circulação de valores milionários e aquisição de bens de alto padrão. Para os investigados, a projeção pública, a atividade empresarial da transportadora e a movimentação patrimonial dos envolvidos eram utilizadas para camuflar o esquema e dificultar a origem ilícita dos recursos. E é por isso mesmo que aqui entra a importante reflexão da participação da Deolane. Assim como a polícia colocou aqui, a gente está replicando na matéria vinda de São Paulo do Rodrigo Tâmaro. É a questão da Deolane ser uma grande influenciadora, mesmo que você não a conheça. A Deolane Bezerra é uma grande influenciadora com milhões de seguidores, já participou de diversos reality shows, tem diversas falas importantes. O Léo trouxe aqui a lembrança de quando ela é presa pela primeira vez por lavagem de dinheiro, mas é em relação a jogos online. Ela sai da prisão ovacionada, sobe ali na viatura, conversa com a população que está ali esperando para ela sair. Então ela é uma figura que conversa com muita gente. E a polícia coloca que essa função da Deolane também era utilizar esses seguidores para camuflar todo o esquema criminoso de lavagem de dinheiro através de uma transportadora que não condiz com o tamanho, com as quantias milionárias que eram ali injetadas na empresa e que saíam também com tudo o que a empresa fazia. Ou seja, é incompatível a atividade da empresa com o ganho financeiro. Por isso que eles conseguiram ligar todos esses pontos e entender que ela era utilizada para lavagem de dinheiro e que a Deolane era uma personagem muito importante nesse esquema. E aqui, para terminar a matéria de São Paulo, a quebra de sigilos revelou um alto fluxo de dinheiro sem lastro compatível, além da movimentação de movimentações bancárias atípicas, contas utilizadas para passagem de valores e operações com empresas sem a capacidade financeira aparente. Aquela forma criminosa, né, de dissipar esse dinheiro todo, de camuflar esse dinheiro todo, começar a utilizar um montão de empresa pequenininha, média, que não tem a capacidade de receber esses milhões todos, e com um tempo, essa investigação começa em 2019, a gente está em 2026, ou seja, a polícia precisou de muito tempo para conseguir entender exatamente todo esse braço ou esses braços criminosos vinculando o PCC com a Deolane Bezerra. Nessa terceira fase da investigação, com a operação deflagrada nesta quinta-feira, as autoridades buscam descortinar o esquema mais amplo de lavagem de capitais com ramificações empresariais, patrimoniais e financeiras. Foram decretadas essas 6 prisões preventivas, bloqueios de valores superiores a 357 milhões de reais, é muita grana, além da apreensão de 17 veículos, incluindo modelos de luxo que chegam aí a 8 milhões de reais. Essa informação dos veículos ainda está desencontrada, já apareceu 39 veículos, agora aparece 17 veículos. É assim mesmo, porque as informações estão sendo apuradas pelas nossas reportagens aqui, não só de São Paulo, mas de Brasília também. É isso.